Oi! Hoje eu vim aqui bem rapidinho pra mim filmar esse vídeo de tag. A Graciela tá dormindo, então eu quis aproveitar pra mim filmar alguma coisa. E no meu último vídeo eu recebi um comentário deixa eu ver, da Mara Dias. E ela me perguntou, eu tava falando com a Graciela em inglês, e ela perguntou se eu falo só em inglês com ela ou se eu tava tentando ensinar português. E me lembrou que algum tempo atrás eu recebi alguns comentários também pedindo pra mim fazer essa tag vivendo fora do Brasil. E eu botei na minha lista de vídeo pra fazer e nunca acabei fazendo. Mas de vez em quando eu recebo perguntas mais ou menos igual as perguntas nessa tag, ou perguntas só perguntando quanto tempo que eu moro aqui nos Estados Unidos, ou exatamente aonde eu moro. Então eu decidi fazer essa tag, eu acho que vai ser bem legal. Número 1, nome. Meu nome é Natália, claro, como o meu canal diz, Natália em Vegas. Número 2, em que país e cidade que você mora? Eu moro nos Estados Unidos e agora eu estou morando em Las Vegas, que fica no estado de Nevada. Eu também já morei no estado de Utah, eu morei no estado de Idaho, eu morei no estado do Havaí e eu morei no estado da Califórnia. Então eu já estou aqui há muito tempo, morei em vários lugares. Eu morei em Utah por 7 anos quando eu era criança, eu morei em Idaho por 3 anos, eu morei no Havaí por 4 anos, eu morei na Califórnia por um ano e meio. E aí depois eu voltei para Utah, morei lá por 3 anos e agora eu já estou aqui em Las Vegas por 4 anos. Número 3, mora sozinha ou com família? Eu moro com meu marido, com a minha filha. Como vocês sabem, são só nós três. Teve um tempinho que meu irmão morou aqui com a gente também, mas ele já não está morando mais aqui, então só nós. Número 4, há quanto tempo reside aí? Então, como eu falei, eu já moro aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Eu vim para os Estados Unidos com 7 aninhos de idade, vai fazer 24 anos esse ano. Então, há muito tempo. Eu fui criada aqui. Quando nós viemos para os Estados Unidos, eu vim com a minha família toda. O meu pai veio para estudar e passou muitos anos estudando aqui. Ele fez um bacharelado, ele fez um mestrado, aí ele fez um doutorado. E sempre com a mentalidade que a gente ia voltar. Então, dentro de casa, a gente sempre falou português. Mas, quando chegou a hora de voltar para o Brasil, meu pai não conseguiu trabalho no Brasil, só conseguiu aqui nos Estados Unidos. Então, a gente acabou ficando aqui. Mas não viemos com o propósito de ficar para sempre. Número 5, já morou em algum outro país? Nunca. Eu só morei aqui nos Estados Unidos e no Brasil quando eu era pequenininha. Número 6, qual a sua idade? Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 esse mês. Número 7, como surgiu a ideia de morar no exterior? Como eu falei, a gente veio quando eu era pequenininha, meu pai veio para estudar. Número 8, foi difícil conseguir residência? Bom, no início, quando viemos para estudar, meu pai veio como estudante e eu e meus irmãos e a minha mãe viemos como dependente do estudante. E eu não sei exatamente como foi o processo de conseguir o visto, eu era muito pequena, não tenho a mínima ideia, eu só lembro de ter que ir fazer o meu passaporte, mas é só isso que eu lembro. Depois desses anos todos, quando meu pai conseguiu o emprego aqui nos Estados Unidos, o visto dele mudou para visto de trabalhador. E eu não sei exatamente qual era o visto, não sei se era H1 ou o que era, mas ele fez pela universidade que ele estava trabalhando. Naquela época, só porque o visto dele mudou, o nosso também mudou, mas para dependente do trabalhador. Então, eu não podia trabalhar, minha mãe não podia trabalhar, meus irmãos não podiam trabalhar com o visto que a gente tinha. Aí, quando mudamos para o Havaí, a universidade aí entrou com a papelada para fazer o green card, que é a residência mesmo. Levou, se eu não me engano, uns 3 ou 4 anos para conseguir o cartão. Mas depois de, não sei se foi 6 meses, um ano, faz bastante tempo, então agora eu não lembro exatamente. Mas depois de um tempo a gente conseguiu permissão de trabalho. Então foi só naquela época que eu consegui começar a trabalhar. Então não foi necessariamente que era difícil, eu acho, mas só porque foi patrocinado pelo o trabalho do meu pai. Se fosse só a gente aplicando, eu acho que teria sido muito mais complicado, mesmo que levou muitos anos para a gente conseguir o visto.
Então, hoje eu continuo só com o Green Card. Eu ainda não fiz a minha cidadania, mesmo que eu possa fazer a qualquer hora, mas tem que aplicar, tem que mandar dinheiro e até hoje eu ainda não fiz. Mas com a residência não tem muita diferença de residente para o cidadão. O cidadão pode votar, residente não pode, e residente também não pode receber o Social Security, que é quase como se fosse uma aposentadoria aqui, mas é bem pouco que você recebe. E então eu trabalho, eu pago o dinheiro para o Social Security, mas quando eu me aposentar, se eu não for cidadã, eu não vou poder receber nada. Então, provavelmente no futuro eu vou fazer a minha cidadania, mas até hoje eu ainda não fiz. Número 9. Qual foi a pior situação que você passou aí? Então, como eu vi como criança, eu não acho que eu passei nenhuma situação que não fosse normal para qualquer pessoa. Eu acho que não tem nenhuma situação que eu passei aqui que eu não teria passado se eu morasse em qualquer outro lugar, ou que não seria normal para qualquer pessoa que mora aqui. Né? Agora, se fosse perguntar para meus pais, pode ser que eles teriam uma resposta bem diferente, mas foram eles que eram os adultos quando a gente veio para cá, então eu pelo menos do que eu lembro, eu não acho que eu passei assim nenhuma situação ruim só por ter sido estrangeira aqui nos Estados Unidos. Número 10. Fala de um ponto turístico que você gosta. Bom, eu já fui em alguns pontos turísticos que eu achei muito lindo. Eu morei no Havaí, que é um lugar lindíssimo. Agora em Las Vegas, a gente tem o Strip, que tem os hotéis enormes, também é muito lindo, especialmente à noite, que tem muitas luzes e shows, e é bem legal. Número 11. Você fala a língua local e acha que é importante aprender? Sim, eu falo. Eu já falo desde os 7 anos de idade. Eu aprendi inglês quando eu era pequenininha. Criança aprende tão rápido. Eu acho que em 6 meses eu estava falando fluentemente. Para adulta é bem mais difícil aprender. A minha mãe levou alguns anos para ela aprender e ficar assim bem confortável falando. E eu acho muito importante aprender, porque você está morando num país que todo mundo fala inglês. Só se você estivesse morando assim num local que tem só pessoas falando da sua língua, tem bastante pessoas falando da sua língua, aí dá para quebrar um galho, né? Mas fora disso, para você ter oportunidades, você precisa falar o inglês. Senão, não tem assim muita oportunidade de empregos bons, de acesso às coisas. Então, eu acho muito bom. Então, voltando para a pergunta da Mara, como eu já estou aqui há tantos anos, eu cresci falando inglês. Eu sempre falava português com meus pais, mas era só, sabe? Eu não... Com meus irmãos a gente sempre falava inglês, com amiguinhos brasileiros quando eu era pequena, a gente sempre acabava falando inglês também. E com meus tios eu acabo falando inglês. E não é assim nem de não querer falar português. Eu amo português, eu amo o Brasil, eu gostaria muito de falar mais. E é por isso que eu criei esse canal falando em português. Poderia ter feito em inglês, não ia fazer muita diferença, mas eu quis falar português, especialmente agora que eu tô aqui, que eu não falo com meus pais todo dia. Então, fica difícil para mim falar português às vezes. E por isso que vocês que assistem bastante meus vídeos sabem que eu já falo algumas coisas erradas, ou de vez em quando eu esqueço palavra, e é por falta de prática mesmo. Então, eu tive me esforçando bastante, especialmente esse último ano, para falar mais português e para ouvir mais português. Então, eu tô sempre tentando assistir vídeos no YouTube em português, porque assim fica mais fácil de lembrar das coisas, sabe? Mas é difícil mesmo quando você... A sua vida é toda em inglês, sabe? O trabalho é em inglês, com meu marido é em inglês, meu marido não fala português, com a família dele a gente fala... Entre nós a gente fala inglês, os pais dele falam espanhol também. Então, quando eles falam com os filhos, normalmente eles falam em espanhol, mas os filhos falam em inglês com os pais. Então, é tudo em inglês, então fica bem difícil falar em português. Mas não é porque eu não quero ensinar português para Graciela. Eu gostaria muito de ensinar, mas é que eu tive muita dificuldade de falar com ela
em português. Eu não sei porque, assim, no meu cérebro eu não consigo, sabe, lembrar que com ela eu preciso falar português. Mesmo que, assim, se eu tiver num lugar com a minha mãe e com uma pessoa que só fala inglês, eu consigo falar com aquela pessoa em inglês, virar a falar com a minha mãe em português, aí voltar a falar em inglês, sabe? Eu consigo fazer essa transição sem problema nenhum com as pessoas que eu sei que eu tenho que falar em português com ele. Então, com meus pais, com a minha avó, é sempre em português. Mas com qualquer outra pessoa, sabe? Eu acabo falando em inglês porque, eu não sei, é assim que eu cresci fazendo e então fica difícil de quebrar esse hábito. Mas eu tive assistindo bastante vídeo no YouTube, especialmente esse último ano, bastante vídeo no YouTube em português, e eu tentei fazer a Graciela também assistir bastante coisa em português. Agora que ela tá maiorzinha, ela escolhe o que ela quer assistir, então não dá pra puxar muito, mas ela adora Galinha Pintadinha, então ela conhece algumas musiquinhas em português, mas eu espero que com ela ouvindo português seja um pouco mais fácil para ela aprender depois e não ser uma coisa muito difícil para ela, sabe? Mas número 12. O que acha do país onde você mora e eles recebem os brasileiros aí? Bom, eu acho que essa é uma pergunta difícil para mim responder, porque, como eu falei, eu já moro aqui quase a minha vida inteira e se fosse assim comparado os Estados Unidos para o Brasil, eu não posso falar que assim que eu acho que os Estados Unidos é melhor, porque tem muita coisa do Brasil que eu amo e então é um país. Eu acho que se você se adaptar a morar em qualquer lugar, você pode gostar de qualquer lugar. Eu acho que faz a diferença é a sua atitude, da onde você estiver. Então, eu tenho várias pessoas que eu conheço que moram aqui em Las Vegas que detestam Las Vegas. Eles não gostam de morar aqui, estão aqui porque aqui que está o emprego que eles estão trabalhando ou eles estão estudando, mas eles não têm assim nenhum desejo de ficar. Eu adoro morar aqui. Mas eu vejo as coisas que temos aqui que são boas. Então, eu acho que é a mesma coisa de qualquer lugar que você vai, sabe? Eu acho que é muito dependente. Eu acho que tudo depende da sua atitude. Se você for com uma atitude boa, se você estiver procurando as coisas boas do lugar onde você mora, qualquer lugar vai ser ótimo. Número 13. Sente falta da família e que produtos brasileiros que você sente falta? Bom, de sentir falta de família, como a maioria da minha família está aqui, eu não sinto. Esses últimos quase 3 anos, os meus pais estavam morando no Brasil, fazendo uma missão para a minha igreja, ou para a nossa igreja. Então, eu senti muita falta deles enquanto eles estavam lá, mas eles vão estar voltando esse verão, então estou muito feliz que eles vão estar de volta. Mas no fora, assim, eu nunca convivi com o resto da família, ou quase nunca convivi com o resto da família, sabe? A gente veio pra cá e eu era tão pequena que a gente não conviveu muito, assim, com tios e primos e então, assim, de sentir falta, eu não sinto falta, mas seria ótimo ter todo mundo aqui? Seria, claro. E com o Facebook agora fica tudo mais perto, sabe? Eu tenho contato com primos que eu nunca tive contato, assim, quase na minha vida. E, então, eu acho muito bom ter essa oportunidade de ter mais contato com eles, mas, assim, de sentir falta, não dá pra sentir, porque eu nunca tive. E de produtos, eu não tenho, assim, nenhum produto que eu sinto falta. Tem alguns produtos brasileiros que eu adoro, sabe? Eu adoro a comida brasileira, eu adoro... Vocês provavelmente vão achar bem esquisito, mas... calda de cana que você compra assim na feira com pastel, isso é uma coisa que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos, então se eu pudesse ter, eu gostaria muito de ter, mas não é assim uma coisa que você sente tanta falta que eu preciso ter, sabe? É uma coisa que eu gosto. Ou amaciante de carne também. Então são coisas assim pequenas que eu gosto muito, mas é mais difícil de eu achar aqui em Las Vegas, onde eu moro. Tem outros lugares aqui nos Estados Unidos que tem muito mais brasileiro, então acho que eles têm muito mais facilidade de ter produtos brasileiros. 14. Quais são os planos do futuro? Pretende morar aí para sempre?
Bom, essa pergunta é um pouquinho mais difícil porque eu sou casada, então não é assim tudo por mim, não é só o que eu quero. Eu gostaria muito de morar no exterior, se fosse Brasil, se fosse Europa ou qualquer lugar, Japão. Eu acho que seria muito legal ir morar em outro país por alguns anos. Mas o meu marido não é muito chegado nessa ideia, então eu acho que provavelmente vão ficar sempre nos Estados Unidos. Agora, para ficar em Las Vegas, eu não sei. Eu adoro morar aqui, eu acho um lugar muito bom, mas a gente não tem família aqui, sabe? É só a gente. Temos uma família que somos bem aproximados, a minha amiga Suzy, que vocês já viram em vários vídeos. Então, a gente somos muito bons amigos, eles são, assim, quase família pra gente. Quando tem qualquer coisa, a gente tá sempre junto. Mas é só, sabe? A gente não tem não temos outros amigos muito próximos e então fica um pouco mais difícil. Eu acho que essa única coisa que a gente tem assim para reclamar, se fosse reclamar de alguma coisa da onde a gente está morando agora, é isso, é que a gente fica muito sozinho. Número 15. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia, que você acha que deveria ser implantado no Brasil? Bom, eu não acho que tem, assim, nada que a gente usa aqui que não é usado no Brasil. Eu acho que as coisas são bem comuns, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa. Número 16. Qual uma sugestão ou dica que você daria para alguém que queria morar nesse país? Eu acho que qualquer país tem que trabalhar duro para você conseguir as coisas, sabe? Tem oportunidades, tem. Mas todo mundo trabalha duro, a vida não é fácil. Então, tem que ser trabalhador. Número 17. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Normal. Não sei, eu acho que a minha vida é bem normal para qualquer um que mora aqui. Eu não acho que a minha vida é muito diferente de qualquer uma. Eu acordo, eu trabalho, eu volto pra casa, eu durmo. Eu acho normal. 18. Mostra algumas fotos da cidade em que você mora. Então agora eu vou botar umas fotinhos daqui de Las Vegas e também de umas outras cidades que eu já morei. Então eu espero que vocês gostaram do tag e até a próxima vez. Tchau!